Sigmund Freud, como autor literário, transcende a mera produção clínica e técnica. Além de seus textos psicanalíticos, ele contribuiu para uma prosa que dialoga com a cultura, a mitologia e a literatura. Por exemplo, em O Mal-Estar na Civilização, ele usa uma linguagem acessível para discutir o conflito entre instintos humanos e a vida civilizada. Já em O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta, ele emprega uma narrativa quase ensaística e literária para reinterpretar a história bíblica. Suas análises de obras como Édipo Rei e Hamlet revelam uma sensibilidade literária que enriquece o campo da crítica cultural. Portanto, ao abordar Freud literariamente, observamos não apenas o cientista da mente, mas um estilista que se insere no debate cultural mais amplo. Certamente, outro texto relevante é Totem e Tabu, onde Freud, com um estilo que flerta com a antropologia e a mitologia, explora as origens da sociedade e da moralidade. A escrita articula narrativas culturais com um raciocínio psicanalítico, conferindo-lhe um caráter especulativo e quase literário. Sim, sem dúvida. A Interpretação dos Sonhos é uma das obras mais emblemáticas de Freud. Neste livro, ele combina a narrativa pessoal, análise de sonhos e teoria psicanalítica, criando um texto que não apenas introduz o inconsciente como uma estrutura psíquica, mas também dialoga com tradições literárias de interpretação simbólica. O primeiro, O Mal-Estar na Civilização, é um ensaio crucial em que Freud analisa o conflito entre os impulsos humanos e as exigências da vida social. Com precisão, ele expõe como o progresso civilizacional, apesar de gerar ordem e segurança, impõe restrições à nossa busca por satisfação. Ele articula com rigor conceitual as tensões entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, construindo uma crítica incisiva sobre o preço psíquico do progresso. Exatamente. O cerne dessa obra é a ideia de que a civilização, para manter a ordem e a coexistência, impõe repressões aos impulsos primários, como agressão e sexualidade. Freud argumenta que esse controle gera inevitavelmente um mal-estar psíquico, pois os indivíduos sacrificam a plena satisfação de seus instintos em prol da convivência social. Esse conflito estrutural é, para ele, um preço inerente à própria existência civilizada. Com precisão, sim. Freud não advogava pela liberação irrestrita dos instintos. Ele era, na verdade, bem realista quanto ao custo de qualquer extremo. No pensamento freudiano, uma liberação completa dos impulsos levaria ao caos, à destruição da ordem social e, ironicamente, a um sofrimento ainda maior. Ele propôs que a cultura e a sublimação, ou seja, a transformação dos impulsos em atividades construtivas, criativas ou culturais, são formas de administrar essa tensão. Em suma, ele reconhece que um equilíbrio é essencial, ainda que nunca plenamente confortável. Corretíssimo. Na teoria freudiana, a libido é a energia psíquica dos impulsos, especialmente ligada às pulsões de vida, como o desejo sexual. No entanto, Freud ampliou o conceito. A libido não é apenas sexual no sentido restrito, mas é a força subjacente a muitos impulsos humanos, incluindo a busca pelo prazer, vínculos e criatividade. Assim, impulsos e libido são conceitos interligados na dinâmica da psique. Freud publicou O Mal-Estar na Civilização em 1930, em meio a uma Europa de entreguerras. O contexto era de profundas transformações sociais. A Primeira Guerra Mundial havia deixado traumas coletivos, o ambiente político se radicalizava com a ascensão de autoritarismos e a crise econômica de 1929 trazia incerteza. Freud, que vivia em Viena, observava uma crescente tensão entre as exigências civilizatórias e os desejos humanos. Esse cenário inspirou sua análise de como a cultura, ao tentar conter esses impulsos, gerava um mal-estar inerente à condição humana moderna. Assim, uma conexão indireta que podemos estabelecer. Freud não escrevia diretamente sobre regimes políticos, mas a dinâmica que ele expõe, de repressão dos impulsos pelo aparato civilizacional, pode ser levada ao extremo em contextos autoritários. Regimes totalitários, ao imporem um controle rígido sobre a vida e os desejos individuais, exacerbam esse mal-estar. Embora Freud não tenha diagnosticado regimes políticos como produtos diretos desse conflito,
o princípio da repressão social é um terreno fértil para compreender o potencial opressivo de certos regimes. Sim, Freud tratou diretamente disso, especialmente em obras como O Futuro de uma Ilusão. Para ele, a religião é uma das instituições que mais mediam esses impulsos. Ele a vê como uma forma de sublimação e controle. Promessas de recompensas futuras ou punições divinas mantêm os desejos sob controle. Mas ele também é crítico. Considera a religião uma ilusão necessária que acalma o mal-estar, mas não resolve o conflito fundamental. Na metapsicologia de Freud, o id é a fonte dos impulsos primários, que buscam descarga imediata. O superego, formado pelas normas internalizadas, como as sociais e religiosas, é o agente que impõe o controle. Já o ego é o mediador, tentando equilibrar os impulsos do id com as exigências do superego e da realidade. A teoria do controle dos instintos é, portanto, operacionalizada internamente. O superego reprime, o ego tenta negociar e o id pressiona. Esse conflito é a base do mal-estar civilizacional que Freud descreve. Sua conexão faz sentido dentro da lógica do ego freudiano. A consciência, nesse modelo, é uma parte do ego, que tenta lançar luz racional sobre o turbilhão de desejos inconscientes. No entanto, para Freud, a consciência ilumina apenas uma pequena fração da psique. A maior parte do conflito, id, superego e defesas inconscientes, permanece em grande parte oculta. Assim, a lanterna da consciência é frágil, mas é crucial para que o ego tente mediar as tensões. O paralelo está na tensão entre repressão e superação. Enquanto Freud via a civilização impondo limites aos impulsos por meio do superego, Nietzsche, ao propor o conceito do Übermensch, ou super-homem, falava de um indivíduo que transcende as imposições culturais e morais herdadas. Nietzsche critica a moral que castra a vida, enquanto Freud diagnostica a repressão como inevitável, mas geradora de mal-estar. Ambos reconhecem o conflito entre os impulsos vitais e as estruturas sociais, mas onde Nietzsche propõe superação e criação de novos valores, Freud aponta para o eterno conflito interno. Um ponto essencial que não mencionamos é o papel da culpa. Freud argumenta que o mal-estar não é apenas produto da repressão dos impulsos, mas da culpa internalizada. À medida que o superego se fortalece, ele gera culpa mesmo por desejos não realizados. Essa culpa, muitas vezes inconsciente, perpetua o mal-estar. Em resumo, além do conflito, há um ciclo interno de repressão e culpa que alimenta o desconforto psíquico. Isso é crucial para entender por que o mal-estar persiste, mesmo em contextos de avanço civilizatório. Freud não faz um juízo moral otimista ou utópico. Ele não sugere que a sociedade poderia eliminar completamente o mal-estar. O que ele oferece é um diagnóstico realista. O conflito entre os impulsos humanos e as exigências civilizacionais é inerente à condição humana. Ele até reconhece que a civilização traz benefícios, como ordem e segurança, mas ele aponta que algum nível de mal-estar é inevitável. Assim, ele não oferece um projeto de melhoria utópica, em vez disso, expõe a inevitabilidade desse conflito, embora a consciência dele já seja um passo. O segundo livro que mencionei é O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta. Nele, Freud propõe que Moisés teria sido de origem egípcia e sugere que o monoteísmo judaico derivou de Akhnaton. Usando uma narrativa quase histórica e psicanalítica, ele analisa as origens do monoteísmo, explorando a memória coletiva e a transmissão cultural. É uma obra controversa, na qual Freud entrelaça mito, história e psicanálise, propondo uma narrativa de origem cultural. Exatamente. A proposta de Freud é especulativa e não se baseia em evidências históricas concretas. Ele estava mais interessado em aplicar a psicanálise às origens da religião e da identidade cultural, explorando o papel da memória coletiva e do trauma transmitido através de gerações. Não há registro factual ou arqueológico que comprove tal conexão entre Moisés e o Egito de Akhnaton. É uma interpretação, não um dado histórico. Em certo sentido, eles abordam o mesmo fenômeno, a transformação cultural de Israel rumo ao monoteísmo. No entanto, Voegelin via esse salto no ser como uma ruptura espiritual e existencial, uma abertura a um novo fundamento transcendente. Já Freud, em sua tese,
interpreta a transição em termos psíquicos e socioculturais, como um processo de repressão e internalização de autoridade. Em síntese, Voegelin se concentra no salto espiritual, enquanto Freud propõe uma leitura psicanalítica e histórica do mesmo movimento. Freud foca na figura de Moisés como ponto de partida simbólico. Ele tenta desconstruir o personagem, sugerindo que Moisés era egípcio e que o monoteísmo foi uma imposição cultural. Porém, ao fazer isso, ele também interpreta a dinâmica psíquica do povo hebraico, especialmente no que ele chama de um trauma originário e de uma culpa coletiva reprimida. Em suma, ele aborda ambos, Moisés como figura-chave e as repercussões psíquicas no grupo cultural. Freud interpreta o evento do Sinai essencialmente como um mito fundador. Ele o entende como uma construção simbólica que teria ajudado a consolidar a identidade e a autoridade do monoteísmo. Em sua leitura, o Sinai não é um evento literal ou histórico em si, mas uma narrativa que expressa a necessidade de uma nova ordem simbólica. Ele interpreta as tábuas da lei como uma internalização da autoridade e dos limites, um passo crucial no controle dos impulsos que ele analisa na psique coletiva. Freud escreveu O Homem Moisés e a Religião Monoteísta nos anos 1930, com a publicação final em 1939. Foi um dos seus últimos grandes trabalhos, escrito em um contexto de ascensão do nazismo, pouco antes de Freud partir de Viena para Londres. Isso dá à obra um contexto sombrio, com Freud refletindo sobre identidade cultural e repressão em tempos turbulentos. Freud iniciou suas publicações psicanalíticas no final do século XIX, com a obra seminal A Interpretação dos Sonhos, em 1899, embora datada de 1900. Ele continuou ativo até perto da sua morte, em 1939. Assim, sua produção literária central ocorreu entre aproximadamente 1899 e 1939, mantendo-se intelectualmente ativo praticamente até o final de sua vida. O terceiro foi Totem e Tabu. Nele, Freud investiga a origem das proibições e das instituições sociais, comparando a psicologia de povos primitivos com o desenvolvimento da psique infantil. Ele propõe a ideia de um parricídio primordial, um evento simbólico que teria dado origem à culpa coletiva, à religião e aos tabus. É uma tentativa de explicar a cultura humana em termos psicanalíticos. Com certeza, Totem remete às figuras sagradas que representariam um ancestral mítico ou paterno, enquanto tabu refere-se às proibições fundamentais, como o incesto. Freud relaciona o totemismo com a figura paterna e o tabu com as regras que estruturam a civilização. O título sintetiza a ideia de que os sistemas culturais e religiosos surgem de processos psíquicos que envolvem tanto identificação quanto repressão. Freud baseou-se amplamente em relatos antropológicos de sua época, principalmente nos estudos de povos aborígenes australianos e algumas sociedades africanas. Ele utilizou, por exemplo, as descrições do totemismo e dos tabus sexuais estudados por etnógrafos como James Fraser. Não houve foco em sociedades pré-colombianas americanas. O que Freud fez foi extrapolar esses relatos para construir uma narrativa psicanalítica sobre as origens universais da cultura. Exatamente. Totem e Tabu não deve ser lido como um estudo histórico ou antropológico rigoroso. Ele funciona no campo do simbólico e do hipotético, pois Freud estava preocupado em criar uma narrativa psicanalítica sobre a origem das instituições humanas. O parricídio, o totem e o tabu, tudo opera como modelos simbólicos que expressam a dinâmica psíquica coletiva e não fatos concretos. É uma leitura especulativa, mas fecunda em termos teóricos. Totem e Tabu foi publicado em 1913. Esse período é crucial, pois Freud estava consolidando a psicanálise e expandindo suas hipóteses do indivíduo para a cultura. Portanto, a obra reflete o momento em que ele buscava aplicar conceitos psicanalíticos às origens da sociedade humana. Freud baseou-se amplamente em relatos antropológicos de sua época, principalmente nos estudos de povos aborígenes australianos e algumas sociedades africanas.
Ele utilizou, por exemplo, as descrições do totemismo e dos tabus sexuais estudados por etnógrafos como James Fraser. Não houve foco em sociedades pré-colombianas americanas. O que Freud fez foi extrapolar esses relatos para construir uma narrativa psicanalítica sobre as origens universais da cultura. O quarto livro que eu mencionei foi A Interpretação dos Sonhos. Publicado em 1899, essa obra é o marco inaugural da psicanálise. Freud introduz o conceito de que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Ele analisa sonhos em detalhe, mostrando que eles são realizações disfarçadas de desejos reprimidos. Assim, esse livro inaugura a técnica de interpretação psicanalítica, explorando a fundo o material latente por trás do conteúdo manifesto dos sonhos. Você tem razão. Antes de Freud, os sonhos eram frequentemente vistos em contextos religiosos, proféticos ou supersticiosos. O pioneirismo de Freud foi tratar os sonhos como fenômenos psíquicos naturais e passíveis de análise racional. Ele desenvolveu o método de análise do conteúdo manifesto, o sonho lembrado, e do conteúdo latente, os desejos inconscientes. Assim, ele secularizou o tema, tratando os sonhos como expressões do psiquismo, não como mensagens transcendentes. Isso deu ao tema uma abordagem científica, ainda que ele estivesse explorando territórios sensíveis e controversos na época. Exatamente. Dentro do modelo estrutural, os sonhos são uma espécie de compromisso psíquico. O id, com seus impulsos primários e desejos inconscientes, pressiona por satisfação. Mas o ego e o superego censuram esses impulsos. Durante o sono, o ego relaxa um pouco, e o id encontra saídas simbólicas para seus desejos em forma de sonhos. Porém, o superego e o ego distorcem esses desejos, usando símbolos e deslocamentos para que o conteúdo latente do id não apareça de forma crua. Então, sim, os sonhos são uma via disfarçada para pulsões do id. Sim, Freud propôs exatamente isso. Ele desenvolveu um método sistemático para interpretar sonhos, partindo do conteúdo manifesto, o que a pessoa lembra, e decodificando-o até chegar ao conteúdo latente, os desejos inconscientes. Ele usava associações livres. O sonhador falava sobre elementos do sonho, e a partir dessas associações, Freud identificava os desejos ocultos. O objetivo era trazer à consciência aquilo que estava reprimido para promover autoconhecimento. Ele viu os sonhos como uma chave para acessar o inconsciente. Sim, ele usava diretamente na clínica. Para Freud, a interpretação dos sonhos era uma ferramenta essencial no tratamento psicanalítico. Ele pedia aos pacientes que relatassem seus sonhos e, com base nas associações, ele explorava os desejos inconscientes. Através dessa análise, Freud acreditava que poderia ajudar o paciente a tornar consciente o que estava reprimido, aliviando os sintomas e possibilitando o autoconhecimento. Ou seja, era uma prática cotidiana na sua terapia. Sim, Jung também trabalhou extensamente com sonhos, mas houve uma divergência importante. Enquanto Freud viu os sonhos primordialmente como expressões de desejos reprimidos, centrados em conflitos infantis e pessoais, Jung ampliou a abordagem. Para ele, os sonhos não eram só desejos do inconsciente pessoal, mas também expressões do inconsciente coletivo, símbolos e arquétipos universais. Assim, Jung viu os sonhos como um caminho para a individuação e significados mais amplos, enquanto Freud mantinha o foco nos desejos reprimidos. A proposta de Freud é essencialmente psicanalítica. Ele vê os sonhos como expressões de impulsos inconscientes, especialmente desejos reprimidos, e interpreta-os buscando conflitos psíquicos e sua resolução. Já a projeciologia, ligada a correntes espiritualistas, vê os sonhos como experiências extrafísicas, onde a consciência se projeta para fora do corpo. Assim, enquanto Freud se concentra no inconsciente pessoal e na análise simbólica, a projeciologia trata os sonhos como fenômenos de expansão da consciência, sem foco e repressão psíquica. São paradigmas completamente distintos. Sim, as neurociências modernas oferecem teorias bem distintas. Por exemplo, a hipótese da ativação e síntese sugere que os sonhos resultam de disparos aleatórios do tronco cerebral e o córtex tenta dar sentido a isso. Outra abordagem da neurociência cognitiva vê os sonhos como uma forma de consolidar memórias e resolver problemas. Há também teorias que sugerem que os sonhos ajudam a simular situações sociais ou emocionais. Diferente de Freud,
Essas teorias não buscam significados simbólicos ocultos, mas explicam sonhos em termos de funções cerebrais, adaptações e processos cognitivos. Depois da interpretação dos sonhos, o próximo que eu mencionei foi Totem e Tabu. Esse livro, como discutimos, investiga as origens da cultura, tabus e religião, com a hipótese de um evento primordial de parricídio simbólico que moldou as proibições fundamentais. É um passo em direção à antropologia psicanalítica. Se quiser, podemos retomar algum aspecto específico dele. Sim, ainda há um. O último que mencionei foi O Futuro de uma Ilusão. Nesse livro, Freud analisa a religião como uma ilusão cultural, sustentada pela necessidade humana de proteção e ordem, mas que, segundo ele, não se sustentaria racionalmente. Ele explora como crenças religiosas funcionam para conter ansiedades, mas projeta que no futuro a razão poderia substituí-las. Se quiser detalhar algum aspecto desse, podemos seguir. O Futuro de uma Ilusão foi publicado em 1927. Naquele período, Freud já era uma figura consolidada, mas vivia em uma Europa instável. A Primeira Guerra Mundial havia deixado marcas profundas e a ascensão de ideologias autoritárias já se delineava. Nesse contexto, Freud analisava as estruturas culturais, como a religião, e sua função de proporcionar conforto diante das incertezas. Ele via as crenças religiosas como ilusões que serviam à coesão social, mas esperava que, com o tempo, a razão e a ciência substituíssem tais ilusões. Exato. Freud via a religião como uma construção ilusória que oferecia alívio emocional frente à dureza da vida. Na leitura dele, as crenças funcionavam como uma espécie de conforto infantil, uma projeção de uma figura paterna que prometia proteção. Ao chamar de ilusão, ele não estava sendo otimista. Ele acreditava que a religião era uma solução paliativa que mascarava o mal-estar, mas não o resolvia. Ele esperava que no futuro a humanidade se voltasse a soluções mais racionais e realistas. Elas se alinham na ênfase em racionalidade e ciência como guias. Assim como os positivistas, Freud acreditava que o progresso humano dependia de substituir crenças metafísicas ou religiosas por explicações racionais e científicas. Ele via a religião como uma etapa infantil da humanidade, similar à visão positivista de que a sociedade evolui do teológico para o científico. Porém, Freud não era um otimista ingênuo. Ele sabia que o inconsciente e os conflitos humanos não se dissolveriam apenas com ciência. Freud, de fato, era ousado para o contexto da época. Ele enfrentou a questão com a postura de um clínico e cientista, argumentando que a psicanálise lidava com a realidade psíquica, não com dogmas. Sua crítica à religião não era um panfleto ateísta militante, mas uma análise psicanalítica das origens e funções da crença. Ele não buscou o confronto direto com instituições religiosas, mas defendeu que, no futuro, a razão poderia oferecer respostas melhores. Ele enfrentou críticas, mas se manteve coerente. Freud nasceu em uma família judaica, mas ele próprio se considerava não religioso e, de fato, ateu. No entanto, sua herança judaica influenciou sua sensibilidade cultural e intelectual. Ele tinha um profundo interesse por narrativas, mitos e tradições, e isso o levou a encarar a religião como um fenômeno humano, enraizado em necessidades psíquicas. Em suma, seu background lhe deu familiaridade com a cultura religiosa, mas ele a abordou com distanciamento crítico. Freud não se aprofundou nas religiões orientais. Seu foco foi quase inteiramente nas religiões abraâmicas, especialmente no judaísmo e no cristianismo. Ele via a religião como uma ilusão universal, mas suas análises concretas derivavam das tradições ocidentais que conhecia melhor. Ele não mergulhou nas nuances do budismo, hinduísmo ou taoísmo. Sua abordagem era, assim, mais eurocêntrica, centrada nos modelos que lhe eram culturalmente próximos. For uma visão atual das ideias de Freud, há 5 livros acadêmicos recentes. Freud Explained revisita Freud em debates contemporâneos. The Essentials of Psychoanalysis foca nos conceitos centrais. The Ego and the Id é uma reedição clássica. Freud and the Changing World explora Freud em crises atuais. E a Clinical Introduction to Freud conecta a teoria à prática clínica. Essas obras ajudam a entender Freud hoje, seja para estudo teórico, contexto histórico ou uso clínico. Se precisar de algo mais específico, posso ajudar.